Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Pode se sentar, ficar à vontade. Aleluia. Glória a Deus. Pedi para o pastor Claudinei, para daqui uns 3, 4 meses, que eu só estou, Deus colocou um propósito, dentre as coisas que eu estava compartilhando, que Deus me pediu, uma delas foi para mim cuidar da minha família. Teve um ano acho que de 2019, que eu passei 162 dias fora de casa, para pregar, para ministrar, para a Europa, e Deus pediu para que eu parasse de fazer isso, e cuidasse melhor da minha esposa, da minha filha. E o pastor Claudinei estava falando ontem, quando a criança às vezes aponta o dedo e fala, você é isso. Irmãos, minha filha com 4 anos não entendia muito bem das coisas não, mas ela apontou o dedo para mim e falou, papai, você é bravo. E eu falei, eu? Quem é bravo é sua mãe, você não está vendo? Ele falou, não, Deus falou comigo que é você. Eu falei, misericórdia. E eu comecei o ano agora, fiz um propósito de sair no máximo, uma vez por mês. Até essa semana eu recebi o convite daquele pastor Claudinei, aquele amado pastor que é conhecido do Senhor, de Álvares, para inaugurar lá. E aí então daqui uns 3, 4 meses, eu queria pedir para o pastor Claudinei deixar eu vir aqui falar sobre finanças, irmãos. Sobre entregar. É uma coisa que Deus nos ensinou a fazer, entregar. Irmãos, você e eu, nunca, mas nunca, em nenhuma hipótese, podemos superar a Deus em generosidade. Você nunca, o que você fizer, quando você der, você não supera, você não consegue. Amém? Deus me ensinou a ser um cara que, junto com o Luiz Hermínio, Deus me ensinou a fazer 5 tipos de oferta, que é dízimo, oferta alçada, oferta para missões, esmola e primícia. E tem dia que eu falo, meu Deus, e assim você fala, não, mas você tem condição, né, pastor? Não, irmãos, eu sempre fiz sem ter condições. Eu sempre ofertei meu lanche. Os jovens iam comer lanche, eu ofertava meu lanche. Não, pastor, mas não precisa ser tão radical. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que eu decidi um dia? Eu falei, Deus, se for para ser igual todo mundo, eu não quero. Eu quero fazer algo diferente, que chame a sua atenção. E hoje eu já ministrei, andei por mais de 20 nações da Europa, pregando a palavra. Deus me deu uma graça, eu escrevi 3 livros. Há alguns anos atrás, vou contar rapidinho, isso que não tem nada a ver com a mensagem, mas há alguns anos atrás eu saí de uma casa de recuperação aqui, um lugar de recuperação, e morávamos no fundo da igreja. Eu me casei e tal, uma história, e fomos morar em Floresta, e tínhamos uma casa, tranquilos, e minha sogra teve um problema de saúde, e era para morar com a minha sogra. Aí assim, a família, vai lá, tem que alguém morar com ela. E eu falei, que é difícil, né? Eu comecei a orar ali, Senhor, se for possível, passa de mim esse cara. E um dia, irmãos, eu estava igual o pastor Claudinei aqui, né? Porque tinha igreja local. Eu não confesso, irmãos, eu admiro os pastores que estão em igreja local, admiro demais. Se o pastor Claudinei falar, pastor Rodrigo, eu quero oferecer um salário de 30 mil reais para você vir cuidar dessa igreja, eu não venho, e nem de 100. Eu não consigo mais, porque é muito cansaço, tem que ter muita força. Não é porque é qualquer igreja. Então eu admiro, honro, respeito, amo esses homens que cuidam de igrejas locais. E aí assim, um dia eu estava igual o pastor Claudinei, assim, irmãos, empolgado, e rápido para cai na unção, e aí eu ministrando, e os caras, caía aquela glória, aí Deus falou comigo, assim, eu parei um pouco assim no meio do púlpito,
E Deus falou: vai morar com a sua sogra. Eu falei: Satanás, eu te repreendo agora. Essa voz está... E aí eu continuei ali. E Deus veio de novo, irmãos. Do jeito que você tratar a sua sogra, é o jeito que eu vou te tratar. Vem, misericórdia. Olha para o seu marido aí. Olha para sua esposa. O jeito que você tratar a sua sogra, é o jeito que Deus vai te tratar. Então não teve saída, irmãos. Nós fomos e ficamos 4 anos lá. E chegou o tempo de sair. Quando nós saímos, irmãos, eu sempre tive o sonho de morar num sítio tranquilo. Eu sempre pensei: poxa, essa casa for assim, é assim, se tiver um coqueiro assim, se tiver uma piscina, né? Eu sempre pensava assim, só que eu falava: Deus, isso vai acontecer, né? E a minha esposa planejando ali um terreno na cidade e tal. Aí um pastor construiu esse lugar que eu sonhava, só que sem saber que eu sonhava com aquilo. Ele construiu e ele ficou ali mais ou menos 1 ano, 2 anos. E um dia eu fui nesse lugar, irmãos, achei lindo e tal, mas jamais. Aí ele falou: Rodrigo, vocês vão construir, né? Eu falei: o seu João, meu sogro lá, pô, tem, né, um pouquinho de dinheiro, vai construir aí. Ele falou: rapaz, você não compra isso aqui? Eu falei: você é doido, rapaz, isso aqui é loucura. Irmãos, eu não sei explicar muito bem como, mas Deus deu porque, deixa eu te dizer uma coisa para você. Sabe quando você vai casar? Na estação do casamento, porque é uma obediência a Gênesis, que Deus mandou o homem se casar, deixar pai e mãe. Existe uma provisão para aquela estação. Deus vem com uma bênção. Você pode dizer glória a Deus? Quem não casou ainda é esperança, ó. O Paulo ali, a esperança. Alguma irmã que quiser trocar um WhatsApp, manda para o pastor Claudinei. Rapaz, o homem é missionário internacional, né? Aí ele falou: Pancho, você não vai falar não, né? Hoje não, né? Eu não ia falar, mas acabou acontecendo. Eu falo para ele: fica nos livros, Paulo. Fica nos livros. Resumindo, irmãos, eu estava na Europa e a Lígia falou: amor, eu fiz uma oferta de 60% do valor, com tudo dentro, sem tirar nada, do jeito que está, até o sofá, até tudo que está lá. Eu falei: amém, glória a Deus, amor. E eu estava na Europa, investindo na Europa, não estava tirando dinheiro da Europa, porque os lugares não evangelizados, ou que foram esquecidos, ou que o evangelho, você não vai para tirar, você só tem autoridade se você for primeiro e investir na terra. A terra só responde se você ama ela, a terra só responde se você investe nela, amém? Por isso que você recebe mesmo a unção que você honra. Você honra a unção para... Às vezes eu mando oferta para o meu pastor, todo mês eu mando uma oferta para o meu pastor, a primícia, Luiz Hermínio. Cara, ele libera uma palavra assim, ó: Rodrigo, querido, Deus te abençoe 1000 vezes mais, meu filho. Deus te abençoe 1000 vezes. Irmãos, eu falo, cara, aí eu começo a somar, falo, cara, não dá 1000, mas chega perto. Mas amém. Quem sabe, né, pastor? Faz aí o pastor Claudinei me suportar daqui uns 4, 5, 6. Nós vamos para a Europa agora em maio. Voltamos só em julho. Então, depois lá para frente lá. E nós fomos morar nessa casa, irmãos. Essa casa, ela tinha um propósito, que nós cumprimos esse propósito. Era receber pastores cansados. Receber homens, mulheres que não tem um dia de refrigério. E estamos há 2 anos lá. Irmãos, eu vou tirar um encontro que eu fiz com pastores lá. Fora esse encontro, nós já recebemos mais ou menos
70 famílias de pastores para passar um fim de semana descansando na piscina. Você não quer celebrar não, irmãos, comigo? Só o pastor Claudinei que não foi com a pastora, né? Ele disse que ele não pode, ele tem... Então, você e eu, irmãos, nós não superamos Deus em generosidade. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que planta, Deus não fica devendo nada para você, cara. E tem mais, você só pode dar, porque está escrito na Bíblia que antes você recebeu. Ninguém deu a Ele sem que antes tenha recebido do próprio Deus. O princípio de Gênesis se cumpre. Não é você que planta uma árvore, a árvore nasce e você colhe os frutos. Claro que existe a lei da semeadura, mas antes disso existe o princípio de Gênesis. Deus coloca primeiro a árvore, você tira o fruto e tem a semente. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre avivamento. Quero pedir de presente a sua atenção. Ontem nós falamos um pouquinho sobre algumas definições do que é avivamento. Ontem nós falamos um pouco sobre o princípio de todos esses grandes avivamentos históricos. E nós vamos dar continuidade hoje. Nós começamos a falar sobre o lugar do intercessor dentro dos avivamentos. Amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 27. Salmo 27. Irmãos, olha aqui para mim, só para mim finalizar sobre o que eu estava falando de finanças. Quando a Bíblia fala de finanças, não tem a ver com dinheiro. Toda vez que você lê um texto bíblico que está falando de finanças, tem a ver com justiça. Toda vez que você entrega algo ao Senhor, quando você oferta para cima, ou quando você oferta para os lados, para os irmãos, para cima no altar, para o lado, para os irmãos, e para baixo para o pobre. Esses dias eu fui para o hospital com dengue. Meus batimentos em 136, 140, deitado, não parava. Eu falei, Senhor, está escrito no Salmo 41, que o Senhor, que aquele que atende ao pobre, o Senhor lembrará dele no leito da enfermidade. Dá uma lembradinha aí, Deus. A gente anda, eu sei que, pastor, não está sobrando nada não, irmão, mas a gente anda com uma, até quando eu estou dormindo, que a gente viaja com o Paulo, as notinhas ali de 2, o pessoal fica vendendo aqueles negócios, irmãos, não tem um que a gente não compra, a gente é comprador de doce, comprador de bala. Eu não chupo doce, não gosto de bala, não gosto dessas coisas, mas não tem irmãos. Água, a gente está com água, passa um cara, fala, rapaz, você acha que eu vou deixar de abençoar esse cara? Pastor, mas você faz isso porque você recebe de volta. Não, eu faço isso primeiro movido de misericórdia. É um princípio, é aquilo que, né? Mas amém, vamos caminhar aqui. Salmo 27, 4. Querido, eu queria pedir que você, nessa manhã, estivesse comigo aqui. Amém? Talvez eu não consiga transmitir tudo que eu gostaria, mas se você tiver fome, tiver sede, você pode arrancar algo de mim. Amém? Dá um amém mais bonito, irmãos. Às vezes você pensa que isso é brincadeira quando alguém pede. Fala, dá um amém, porque você tem que estar junto. Amém? Querido, igreja é corpo, pastor é
é alguém que o Senhor colocou para servir, o pregador também. A Bíblia fala: se alguém tem salmo, levante, cante um salmo. Se alguém tem um hino, cante um hino. Nós estamos aqui num corpo, amém? Se alguém se levantar, for usado em profecia, eu não vou, a maior profecia é a palavra, claro que é. Mas nós estamos na liberdade do Espírito de Deus, amém? Glória a Deus. Só não vem profetizar carro, chave, esses negócios aí, a gente vai repreender, em nome de Jesus. Buraco, fechando os buracos, né, pastor? Tem algumas sinalizações, antes da gente ler o texto, que o pastor Claudinei falou ontem, que existe a mesma perspectiva correndo no mundo todo. Primeiro, é que nós estamos cavando poços e construindo a estrada para aquele que está chegando, amém? Segundo, existe uma palavra poderosa, profética, tanto nos Estados Unidos como numa região de Manchester, onde morou Smith Wigglesworth, que o que Deus vai fazer está totalmente ligado às crianças, amém? Vai se cumprir Joel 2, né? Salmo 27:4 diz assim, vamos ler lá? Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo. Queridos, quando a Bíblia fala, quando Davi fala uma coisa, a gente consegue, fazendo uma corroboração com Davi, compreender que o desejo de Davi, a paixão de Davi, o que estava dentro de Davi, a fome de Davi, era permanecer. Davi é um homem que escolheu viver por uma só coisa: conhecer a glória de Deus, amém? A exemplo de Davi, eu quero chamar a sua atenção para Paulo, o apóstolo. Irmãos, eu acredito que entre os homens vivos, ninguém teve uma experiência tão grande como Paulo e Moisés. A Bíblia diz que Paulo ouviu a voz do Senhor no caminho, em Atos 9, e ele viu um resplendor e ele caiu, teve um encontro real com Jesus. Então ele ouviu alguém dizendo: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Então Paulo ali em Atos 9 tem um primeiro encontro com Jesus, vivo, amém? Depois a gente vai continuando na Bíblia. Se você chega lá em 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 11, 12, você vai ver que Paulo fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu, o trono de Deus, e ali ele viu coisas tão extraordinárias, que ele não podia nem contar. Então vai vendo. Terceiro, Paulo, historicamente, o apóstolo Paulo, o evangelho que ele prega, ele não aprendeu com homem nenhum. Quando Paulo leva uma primeira surra, e a igreja manda ele embora, e ele sobe para a Arábia, todos os estudiosos entendem que o próprio Jesus aparecia, sentava com Paulo. Paulo estava sentado na mesa comendo, e Jesus sentava, chegou o homem, está aí, o cara está aí. Então não teve ninguém que teve mais experiência porque se eu perguntar, alguém de vocês aqui já andou com Jesus, ou já sentou assim fisicamente? Provavelmente não, mas alguns talvez já viram, né? Mas mesmo tendo essas experiências, em uma de suas últimas cartas, em Filipenses, sabe o que Paulo escreve? Irmãos, Paulo ouviu Jesus. Paulo foi ensinado, para ele foi ensinado, ele falou assim: o evangelho que eu aprendi não foi com vocês, igreja. O
Fala o próprio Jesus. Por isso que ele tem uma experiência apostólica tão poderosa. Paulo foi para o terceiro céu e viu tudo: o trono, a cidade, a Nova Jerusalém, a glória, os 24 anciões, que agora estão fazendo até aquela imagem cheio de olhos, né? Daqueles serafins. Paulo contemplou, ele nem fala dele, ele fala: eu conheço um homem que viu essas coisas tudo aí. Aí sabe o que ele fala em Filipenses, quando ele está acabando a vida dele? Quando ele está numa prisão, ele fala assim: quanto a mim, eu considero todas as coisas como um esterco, porque eu quero conhecer Jesus. Eu falo: cara, será que esse cara não conhecia Jesus? Sentava com ele, via a glória, via o céu. E aí ele fala: eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero olhar para a cruz, eu quero falar: olha, agora eu estou conhecendo mais. Eu quero entender melhor sobre... Irmãos, Paulo escreveu 50% do Novo Testamento. Então olha o nível de prioridade. Olha o nível de paixão desse homem. Então ontem, como nós estamos continuando o seminário, eu falei sobre uma santa indignação. Ninguém vai provar avivamento sem ter uma indignação interior com um nível tão baixo que nós levamos. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando só de você, estou falando de mim. Amém? Estamos juntos aqui? Dá um amém gostoso aí. Esse faz de novo surgiu da onde? A maioria conhece. Billy Graham, maior evangelista do século passado, desse século, e provavelmente vai ser difícil encontrar alguém igual ao Billy Graham. Morreu aos 99 anos, mas quando ele tinha 19 anos, ele sai dos Estados Unidos, estudando teologia, é levado até a casa de John Wesley, esse mesmo lugar onde a gente vai sempre lá. Nesse lugar, na casa de John Wesley, tem no fundo o túmulo dele, a capela metodista, embaixo tem o museu, com todas as coisas de John Wesley, e do lado tem a casa, onde ele ficou por muito tempo. Ele rodou a Inglaterra mais de 400 mil milhas a cavalo, liderando reuniões de avivamento. Enquanto John Wesley falava, homens e mulheres eram feridos pela glória de Deus, caíam arrependidos pelos seus pecados. John Wesley foi expulso de muitas cidades, apanhou em muitas cidades e foi deixado como morto fora da cidade. E ele permanecia pregando o evangelho de Cristo, não falando apenas sobre a salvação, mas falando sobre a importância da santificação. E John Wesley, ele liderava de uma forma o avivamento. A vida dele, o devocional dele era tão poderoso, tempo de oração, tempo de jejum, as regras que ele estabeleceu para ele era tão forte, tão poderosa, que depois que John Wesley passava numa cidade, conta-se a história de homens que 3 anos, 10 anos, 40 anos depois, chegavam na cidade e diziam: eu quero uma bebida alcoólica. E o cara do armazém dizia: não temos. Aí iria para outro: eu quero uma bebida alcoólica. Não temos. Tem a história de um homem que 100 anos depois procurou bebida alcoólica em uma cidade que Wesley liderou um avivamento.
terceiro ou quarto armazém que ele chegou e disse: eu quero, por favor, tem uma bebida alcoólica. Ele fala, o cara disse: irmão, há 100 anos passou aqui um homem chamado John Wesley, ninguém bebe mais aqui. Ele proibiu, pastor? Não, ele trouxe o nível do céu para a terra. Por quê? Porque nós só conseguimos manifestar o que já foi gerado com Deus em um lugar secreto. Nenhum de nós é maior que a nossa vida de devoção e oração. Nenhum ministério vai mais longe que a vida de devoção e oração. Ah, pastor, mas tem tantos pastores enganadores, cheios de pessoas. Irmãos, isso é um evangelho da prosperidade, de pessoas que querem coisas materiais. Agora aqui nós estamos no meio de um povo que está sedento pelo faz de novo, amém? E aí a gente fica pensando, o que é que Billy Graham fez? O que aconteceu com Billy Graham? Billy Graham entra na casa de John Wesley, todos os demais alunos saem e vão para dentro do ônibus da excursão, porque lá tinha, um pouco adiante, George Miller, tinha Spurgeon, era possível ver toda a história, os avivamentos que passaram pela Inglaterra, os puritanos. Mas Billy Graham não sai. E quando o professor se dá conta, ele volta e fala: cara, está faltando um menino. Quando ele volta e ele chega subindo a casa ali, que são 3 andares de madeira, ele chega e procurando, quando ele chega no pé da cama, dentro do quarto onde John Wesley orava, nesse lugar, irmão, se criaram buracos, de tanto tempo que ele passava em oração. Eu lembro de umas pessoas mais antigas que você olhava para o joelho, aquelas tiazinhas, e elas tinham um calo desse tamanho assim, ó. Irmãos, não existe nada novo debaixo do céu. E aproveitando o que a pastora Mônica falou, eu vou falar também sobre isso, usando uma igreja aqui. Mas quando o professor chega, ele ouve Billy Graham chorando e dizendo: Senhor, faz de novo como o Senhor fez com John Wesley, como o Senhor fez com John Wesley. Se o Senhor puder, eu estou aqui. Eu não falo direito, mas eu estou aqui. Faz outra vez. Irmãos, eu não sei por que Deus ouviu essa oração, porque nós não conhecemos os caminhos do Senhor, mas eu sei que Deus ouviu, e em toda a história da igreja, todos reconhecem que a capa do legado de Wesley caiu sobre Billy Graham, e nós precisamos buscar isso, nós precisamos chorar até que uma capa de glória possa cair sobre nós. Irmãos, o professor levanta, Billy Graham sai dali, dos 19, ele termina os seus estudos, ele se torna um evangelista, o único evangelista que visitou todos os países do mundo. Como assim, pastor? Ele foi autorizado a entrar na Coreia do Norte. Como pode isso? Aproximadamente 1 bilhão, presta atenção nisso. A Terra tem quantos bilhões de pessoas? 8. Na época de Billy Graham era em torno de 6. Aproximadamente 1 bilhão de homens ouviram a mensagem da cruz,
ouviram a mensagem de que Jesus foi até a cruz, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia está vivo e vai voltar. Desse número de pessoas, existem estatísticas diferentes. A associação Billy Graham é a mais pessimista, que diz que tantas pessoas foram alcançadas, eles chamam de passo à frente, para reconhecer o Filho de Deus. Alguns acreditam que Billy Graham levou 200 milhões de pessoas a reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Agora eu quero liberar algo aqui que eu já escutei muitas vezes do meu pastor. O Luiz às vezes fala: Rodrigo, cara, não é a sua marca, não é a sua roupa, Rodrigo, não é nada disso. Mas sempre no meio de 500 pessoas tem um cara diferente, que tem fome, que tem sede, que tem desejo e que está disposto a pagar o preço. Mas o preço, irmãos, essa indignação santa, ela é real, mas ela caminha com preço. E o preço começa quando nós começamos a ser impelidos ao arrependimento. E eu quero aproveitar para falar daquilo que a Mônica dizia. A pastora Mônica está aí? Parece que ela some na hora do... Ela fica escondida? Ela se esconde, gente. Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim. O que ela dizia: muitas coisas que Deus nos deu, hoje nos tiram de Deus. Quem concorda com isso, diga: é verdade. Quando você olha a 7ª igreja do Apocalipse, a carta de Jesus, a 7ª igreja do Apocalipse, sabe o que você vai ver? Uma igreja que diz assim, ó: nós aqui somos ricos, nós não temos falta de nada, nós estamos bem, os outros estão numa crise, o mundo está em crise, mas nós estamos tranquilos. E é a única igreja que Jesus olha e fala: vocês não são quentes e não são frios, vocês são mornos. E essa sentença é terrível, irmãos, porque ele diz: era melhor que vocês fossem frios ou que vocês fossem quentes. Não existe nada na Bíblia mais contextual com os dias de agora. Uma igreja que tem tudo. Às vezes eu olho para minha esposa e falo: amor, é muita comida, aqui tem muita mesa, aqui amor, vamos colocar mais uma mesa aqui, para receber mais gente. Por quê? Porque se Deus me der algo maior, quando Deus me dá algo maior, não é para mim construir um muro maior, é para mim aumentar a minha mesa, para mais pessoas sentarem comigo. Quem aqui já teve a experiência de fazer uma festa e cumprir o que está aqui na Bíblia? Não convide os ricos, não convide seus amigos, convide os pobres, os aleijados, mas sente com eles. A igreja apostólica não era apenas uma questão deles terem tudo em comum. Tira aí, irmão. O que acontecia na igreja apostólica é que o pedreiro sentava. O que era ter tudo em comum? O pedreiro, o carpinteiro, o dono de fazendas, eles sentavam na mesma mesa, e todos eram um só. Amém? E aquele que tinha menos recebia daquele que tinha mais. Justiça social.
e ninguém tinha falta de nada. Por quê? Porque a justiça do Espírito Santo fazia com que eles não conseguissem dormir. Irmãos, quem aqui, muitos de nós se indignam pela guerra, eu também. Eu passo noite sem dormir. Cara, eu estou na Europa, eu vivo ali, eu faço algo pela Romênia todo ano. Eu tenho amigos ucranianos, conhecidos, um parente que se tornou, casou com uma concunhada, uma parente minha, ucraniano. E a gente se indigna, oh, minha justiça. Só que, e a sua igreja? O irmão que está do seu lado, cara, o seu próximo. O seu próximo. E as viúvas, que são verdadeiramente viúvas? E os órfãos? Quantos órfãos nós temos depois do Covid? A justiça sobre esses homens? Tem sido feita justiça? Uma outra carta de Apocalipse, muito conhecida da gente, que a gente como cristão, a gente fala para os outros, a gente vem aqui no púlpito, a gente tem uma mensagem pronta sobre ela, que diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta onde? Vai, fala alto, igreja. As primeiras obras. Irmãos, essa manhã eu quero te convidar a um arrependimento. Porque o nível que Deus alcançar dentro de você, de arrependimento, de angústia pela sua vida, de choro, vai ser a plataforma que você vai construir para andar em cima dela. Arrependimento. Deixa eu compartilhar com você esse texto que me marcou demais. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Quando a gente vai pegar uma versão e algumas palavras do grego, sabe o que quer dizer isso aqui? No literal, agora eu quero muito que você esteja comigo e preste atenção. Jesus está dizendo: lembra da última vez que você se encontrou comigo, ou que você ouviu a minha voz, porque foi neste lugar, quando nós abandonamos o lugar de ouvir a voz do Senhor, que nós caímos. Quando nós deixamos de ouvir Ele no secreto. Tem muitas pessoas aqui que não tem uma palavra, que teve uma palavra, mas hoje talvez você não tenha uma palavra. Cara, e a coisa mais séria que existe na Bíblia para mim, eu conheço o Logos, eu sei o que é o Logos, eu sei o que a Bíblia está dizendo sobre como andar, eu sei o que a Bíblia está dizendo para mim sobre como proceder. Eu conheço isso, eu conheço a Bíblia, nós conhecemos, nós lemos a Bíblia, amém? Agora, isso vai além. É você entrar em um lugar onde todas as vozes vão se cessar. E se você não tem essa palavra, você vai precisar parar tudo, até você ouvir. E isso se caracteriza como arrependimento.
até você ouvir Deus falando assim. Deus falando, ou no teu espírito, o espírito testifica com o nosso espírito, amém? Ou no teu espírito, ou no teu ouvido. No ano passado, quando era para chegar a terceira onda da pandemia aqui no Brasil, e todos os jornais estavam marcando isso, eu estava orando, que eu precisava ir para a Europa, e as pessoas de lá, e as de cá falavam, não, você não vai conseguir. Deu a primeira onda na Europa, deu a primeira onda aqui, deu a segunda onda na Europa, deu a segunda onda aqui, e eu estava orando, e orando Deus falou comigo, de 4 vai cair para 3, que era o número de mortos, de 3 vai cair para 2, de 2 vai cair para 1, as máscaras vão cair também. E eu falei, é Deus? E Deus falou comigo, pode marcar em setembro. Eu falei, Deus, mas está aqui, está escrito nesse jornal aqui, que em setembro nós vamos estar na onda aqui, Eu não falei isso para Deus, mas estava lendo, né? Alguns chegavam, não, aqui, aqui, Paulo, não é você não. Aqui, irmão, o jornal aqui, faz isso não. E Deus falou comigo, vai com a tua família toda. Irmãos, vocês podem pegar lá junho, julho, agosto, nós não tivemos terceira onda no Brasil. Agora o grande questionamento que eu faço para você é, qual a palavra que você tem de Deus? Talvez a palavra de Deus para você é só você fazer o caminho de volta. Talvez, irmãos, talvez, meu irmão, é você voltar em alguns lugares, em alguns posicionamentos. Irmãos, tem alguns posicionamentos que você toma que vale mais do que 7 dias de oração e clamor no monte. Quando você posiciona seu coração, Deus conhece. Você pode dizer amém? Quando você se posiciona, o reino espiritual se posiciona com você. Você se posiciona que você vai abandonar o pecado. Você se posiciona que você vai fazer justiça à sua esposa, vai pagar o que você deve a ela. Maridos, paguem a sua esposa o que deve. O que o marido deve à esposa? Amor, sacrifício, sacerdócio, direção. Esposas também, paguem aos seus maridos. Andar junto, submissão. Quando você amar a Deus mais do que tudo, mais do que o seu trabalho, mais do que a sua própria vida, e a sua esposa vê que você ama ela como Jesus amou a igreja, vai ser a coisa mais fácil do mundo ela ser submissa a você. Você pode dizer amém? Só as mulheres falarem. Irmão, porque submissão não é assim, irmãzinha, aleluia. Deus manda você ser submissa. Nenhuma mulher se submete a um homem que não tem missão. Qual a sua missão? E na igreja, pastor, domingo de manhã. Isso não é missão, irmão. Qual o seu talento? Obrigado, irmão. Se eu tivesse mais 5 igual você, tem mais algum do teu igual você para você dar para trazer? Curtindo em silêncio, gostei demais. Nós precisamos nos arrepender. E tudo começa no entretenimento assassino. Querido, tire o celular do seu filho, troque por um instrumento musical. Seu filho não vai morrer sem celular. Esse Deus não é gente não, irmão. Desligue o coisa da sua casa a partir das 10 da noite, cara. Vai se santificar com a sua esposa na cama. Não tenha medo de ter filhos.
Ouça, porque o Espírito é o Espírito de profecia aqui. Gere filhos agora. Ai, pastor, nós não temos condição. Você nunca teve. Quem deu sempre foi Deus. Você pode dizer amém? Irmãos, minha esposa casou comigo. Eu era feio, pobre, andava longe e tinha um fusco ungido, que ungia a cidade toda com óleo. Meu sogro pegava a minha carteira e fazia assim, ó, escondido, e abria a carteira assim, para ver se tinha dinheiro. Achava 30 conto. Passou 16 anos. Meu avô tinha uma terra no Mato Grosso. Ninguém ligava muito para aquilo lá, não. Faz alguns anos que eu estou cuidando para os meus pais. Meu pai e minha mãe estão um pouco doentes. Minha mãe me mandou embora de casa quando eu me converti. Faz 9 meses que eu batizei minha mãe nas águas. Tem uma igreja sendo gerada dentro da casa dos meus pais. Meu pai ainda não se batizou, mas o cara que eu coloquei lá, que é um doutor muito querido da região, ele chama meu pai de Diácono Chico. Meu pai serve todo mundo, irmãos. E agora ele decidiu, vai se batizar também. Só que ele falou assim: eu vou batizar, mas eu tenho tanta vergonha. Não é de Jesus que ele tem, é das pessoas. Por incrível que pareça, um cara que foi prefeito 3 vezes, consegue ter vergonha de todo mundo. E ele sempre foi assim. Por quê, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que a Bíblia diz, isso não é teologia de prosperidade, nada disso. Mas quando Davi fala assim, os conselhos do velho... Eu gosto muito de pegar o Salmo 37 e falar aqui os conselhos do velho Davi. Não é do novo Davi. Porque Davi fala: eu fui moço e agora eu estou velho. Então você imagina, esse homem moço, ele viu de tudo, mas agora ele estava velho. Aqui parece que não tem nenhum velho no nosso meio. Tem alguém com mais de, por respeito, com todo respeito, tem alguém com mais de 60 anos para me ajudar aqui? Tem um irmão? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Irmãos, Davi estava velho, e Davi fala assim: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Então toda vez que você anda em justiça, que você vive justiça, que você é ouvido para aquele que não tem ouvido, que você é boca para quem não tem boca, que você é mão para o necessitado, a Bíblia diz que Deus vai abençoar as suas gerações. Seu filho vai casar bem. Você pode dizer amém? Sua filha vai ser livre do homem mau. Aleluia! Eu estou trabalhando para que a minha filha viva o que eu consagrei a minha filha nos muros de Oxford, na casa de Wakefield. Eu consagrei a minha filha no Clube Santo. Ela tinha 1 ano, eu peguei ela pelo macacão, e eu estava orando em línguas em Oxford, lá, Geshei, Rabassu Cantarai, Erabarabasheri Andalamanai, e ela olhava assim, eu acho que ela queria também, mas não conseguia, tinha 7 meses. Agora eu preciso entrar em um lugar de arrependimento. Irmãos, restaure a mesa da sua casa. Avivamento, olha aqui para mim. Não adianta nós buscarmos avivamento se nós não temos. Um dia eu estava com a juventude de São Paulo, eu falei: quem que dá o dízimo? Tinha uns 30 jovens, pouco menos. Aí alguns ficaram assim. Falei: quem aqui tem coragem de morrer por Jesus? Aí todos... Falei: mentira.
se você não dá 10%, quem é que falou que você quer morrer por Jesus? Ai, não tem nada a ver. Claro que tem, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, olha aqui para mim, ó, ele foi sendo entregue à morte, dia após. Jesus não chegou morto, ele foi morrendo. Nós também passamos por esse processo. Nós vamos sendo levados até o Calvário. Quem quer ir comigo? Vamos junto? Quem pode dizer amém? Porque avivamento não custa caro. O avivamento, ele custa tudo. Fala assim, tudo. Até o livro que a pastora citou, que nada mais importa. Até que nada mais importa. Se arrepende do entretenimento assassino. Falar de arrependimento, eu me lembro de um irmão que gravou uma música. E a música, gravou diversas músicas, fez um CD, começou muito bem, porém ele cometeu adultério. E todo adultério tem que ser confessado. Ele confessou para o pastor dele, isso foi nos Estados Unidos. E o pastor dele tirou ele do louvor e falou: fique um ano em restauração. E o pastor dele tratou com ele para restaurar ele. No segundo ano o pastor falou: cara, vamos voltar. Ele: pastor, não, minha filha, minhas filhas, minha esposa estão bem, eu estou trabalhando, estou feliz, estou servindo ao Senhor com alegria na igreja. Ele disse: parece que eu estou voltando à essência. O terceiro ano, pastor, vamos voltar, o seu talento. Ele: pastor, eu estou arrependendo ainda, eu estou cavando, eu estou construindo uma plataforma de arrependimento. Quarto ano, quinto ano, e ele sentia saudade do violão. Quem toca violão sabe o que é isso. Quem vem para o altar sabe o que é isso. Sexto ano, ele já era conhecido nos Estados Unidos. Sétimo ano, irmãos, um dia ele sentou, chegou do culto, se assentou, pegou o violão. E, irmãos, como vale a pena confissão, confronto, se humilhar. Ele pegou o violão e ele começou a dedilhar uma nota. E ele tinha composto uma música e ele achou que estava só ele e as estrelas, o céu. E ele começou a tocar. Você pode puxar aí, Paulo? Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Só mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Segura aí um pouco agora. O voo foi cancelado. Estou voltando. O voo foi cancelado. Segura.
Irmãos, ele estava ali, cantando para Deus assim: Senhor, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. E ele, naquele processo aqui interior, porque não tem a ver com quem você, os lugares que você está indo, tem a ver com a pessoa que você está sendo transformada, conforme a glória do Senhor. Você pode dizer amém? Tem a ver com o tanto de Cristo que está conquistando você. Então ele começou a dizer: estou voltando, agora eu estou voltando. A essência da adoração, porque a essência é o Senhor, não precisa ter plateia. Irmãos, a esposa dele e as filhas estavam atrás dele, ouvindo. E falaram: papai, leva essa música para o pastor, é muito bonita. E ele levou, irmãos. Essa música foi gravada em 139 idiomas. Porque a plataforma do teu arrependimento, de vomitar suas mazelas, de confessar o seu pecado, o teu grito de arrependimento tem que ser mais escandaloso que o teu pecado. Pastor, mas eu não tenho um pecado assim de estimação, esses pecados, eu não roubo, não mato. Não, irmão, não é sobre isso. Quando Deus deseja um avivamento, Ele ministra primeiro um nível de quebrantamento num lugar. Você pode dizer amém? Deus precisa nos quebrantar. No avivamento de Gales, Evan Roberts orava: Senhor, dobra-nos, dobra-nos. A glória de Deus foi tão poderosa em Gales, olha aqui para mim, que durante dias ninguém subia no altar, mas um anjo subia para tocar o órgão. O anjo descia do céu, assumia o controle do órgão, e havia uma canção celestial que corria. Numa igreja que cabia 1.100 pessoas, ficava 19.000 para o lado de fora. Alguns chegavam no Porto de Gales e falavam: onde é o avivamento? Onde está? Eu vim não sei de onde. Milhares de pessoas chegaram até Gales. Os homens do navio ali diziam: olha, sobe a primeira rua, o resto tem um imã, tem um magnetismo que vai te conduzir. Todos os caminhos te levam para o avivamento. Os homens do navio. Eu cheguei em Gales, não é igual nos lugares que tem 100 anos depois, agora em Gales. Isso aconteceu em 1904. Não é igual aos lugares que tem câmera não, irmãos, te filmando ali, você basta. Não, em Gales, em vários mercadinhos, você pega o seu produto, você pega os seus chips, claro, pega a coca, para não esquecer, né? Você paga no bornal, e do bornal você tira o seu troco, porque a cultura do céu, ela é tão violenta, que as pessoas passam a não acreditar que alguém é injusto, passam a não acreditar que alguém pode fazer algo errado, e isso porque já passaram-se 100 e poucos anos, isso porque eles estão, a maioria, desviados. Todo avivamento é o impacto do caráter de Cristo sobre uma geração. Repete isso comigo: todo avivamento é o impacto do caráter de Cristo sobre uma geração. Se a nossa geração receber isso, as próximas gerações serão totalmente impactadas. Então eu quero
convidar você nessa manhã para começar esse processo. Faz mais de 10 anos que eu consagrei minha vida para o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero um avivamento, custe o que custar. Eu quero ver a minha geração impactada. Eu quero ver a minha cidade, onde pregadores, não vai ser, porque avivamento não tem, Deus não fecha monopólio com uma igreja. Você pode dizer amém? Avivamento, quando vem, irmãos, é algo para a cidade, é algo para o Paraná, é algo para o país. Agora, irmãos, Deus está buscando homens. Talvez vai acabar isso aqui, você vai chegar, se vier 3, falar com o pastor Claudinei, falar: pastor, me ajuda, eu quero andar com você, eu quero morrer junto. Não é só aquele cara de ligar e falar: tamo junto, hein, mano. Não é isso, irmão. Tem a ver com morrer junto, tem a ver com chorar junto, tem a ver com aquilo que Paulo falou: eu sofro no meu corpo o restante das aflições de Cristo. Irmãos, se você entende o que eu estou falando, se você não entende, não levante sua mão. Quem quer entrar num nível de cruz aqui? Porque deixa eu dizer, custa caro. Só que se você andar nesse lugar, irmãos, a justiça vai alcançar a sua família. Amém? Só que nós não podemos ser assim, ó: eu quero me arrepender. Uma mulher um dia disse para mim: pastor, eu quero ser igual John Wesley, que levou uma pedrada. Ela leu no meu livro, John Wesley levou uma pedrada. Ele estava orando: Senhor, não estão me perseguindo mais. Senhor, com 82 anos, esqueceram de mim, eu não sou mais útil. E sentado num sítio, naquela hora que ele estava orando, um homem enviou uma pedra, bateu na cara dele, quebrou o resto dos dentes. Ele: ô Senhor, o Senhor ainda me ama. Oh, aleluia. O Senhor ainda se lembra de mim. Aí a mulher: pastor, eu quero ser assim também. Eu falei: então começa na sua casa, não grita com seu filho, tenha domínio próprio. Quando seu marido largar a toalha, não grita. Ela: aí é difícil, né? Porque você e eu somos chamados como ovelha, que vai dia após dia. Irmãos, quando Jesus chegou na cruz, ele já estava morto. Você pode dizer amém? E nós só podemos ouvir a voz do Senhor quando nós estamos num nível de morte. Você pode dizer glória a Deus? Quando nós estamos renunciando à carne. A maior luta que você tem que travar não é contra o diabo, nunca vai ser. É contra a sua carne, é contra os desejos. Por quê? Porque a sua carne sempre vai querer aquilo que não é de Deus. Se você não está com vontade de orar, é o momento que você mais precisa orar. Se você não está com vontade de jejuar, você precisa estabelecer um jejum. Se você não está com vontade de ir na igreja, você precisa ligar um sinal de alerta, escrever, falar: eu estou com problema, eu estou começando a ter problema. Por quê, irmãos? Porque Davi, antes do culto, ele já começava a dar risada. Porque a Bíblia diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu queria pedir para o Paulo puxar essa mesma canção. Nós vamos ter aqui, passamos um pouco do horário, mas nós vamos ter um tempo de arrependimento. Irmãos, eu quero que você se coloque nessa posição. Arrependimento é intencional. Deixa o Espírito Santo falar algo com você. Amém? Nós precisamos voltar a ser uma geração de lágrimas, irmãos. Eu vi algumas pessoas chorando. É tão bom quando a gente vê isso. Pessoas que estão chorando, pessoas que estão quebrantadas. Amém?
Quando a música esmurece e o resto Aquele que quiser sair, vir aqui na frente, dobrar o joelho, é melhor. Simplesmente a ti eu chego. É o lugar de arrependimento, é altar. Altar é o lugar. Ansiando oferecer. Altar é o lugar. Se você não vier e quiser dobrar o joelho aí, para abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti eu chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Chore dos sacerdotes. Podem ver. Chore. Queres chore, ministros do Senhor. Chore os reis e os sacerdotes. Você conhece a oposição. Não tem a ver com o pastor, tem a ver com os reis. Reis e sacerdotes, os filhos de Deus. Irmão, chore pelo seu filho. Fala, Deus, eu vou ser exemplo lá em casa agora. Deus, acabou a brincadeira. Irmão, se você praticar pornografia, seu filho também vai entrar. Chore. Chore. Fala, Deus, poupa o meu povo. Sara a minha terra. Pastor, eu sou fiel. Irmão, se o Senhor achar o fiel na terra, chore. Chore pelo seu pai, pela sua mãe. Chore. Fala, Deus, me batiza com lágrimas. Deus, me batiza com lágrimas. Cara, sabe quando você nunca mais chorou? Quando passa o tempo, você não está chorando mais. Ei, sacerdotes, reino, justiça, um reino de justiça e de paz. Chore. Fala para ele, Senhor, me dá lágrimas. Experimenta chorar. Experimenta chorar pra você ver. Isso. Experimenta chorar. Experimenta. Pra você ver se você vai ter algum problema naquele lugar. Experimenta chorar. Experimenta chorar. Experimenta. Chore. Deus, traz esse batismo de lágrimas, Pai. Nós estamos só nesse batismo de lágrimas. Nós precisamos, Senhor. Enxerga os nossos olhos. Enxerga os nossos olhos. Hey, the great flow, hey, the flow, hey, the flash, hey, the fly. Hey, Senhor, dá ombros fortes para suportar o encargo. Daquilo que está vindo, Senhor. Ei, Senhor, são 100 filhos, são 200, são 300 filhos. Filhas que estão correndo atrás dela, Senhor. Irmãos, tem homens e mulheres aqui de encargo. Ei, experimenta chorar. Isso. Lágrimas são orações líquidas. Eu quero me apaixonar. Você quer? Hoje é seu dia.
Eu também estou me apaixonando de novo. Outra vez, eu quero Perdeu o sono? Desliga a Netflix, vai orar. Outra vez, Perdeu o sono, vai orar. Faça o seu filho te ver de joelho, cara. Faça o seu filho ver o joelho. A mesa da sua casa. Como que está a mesa? Você, esposa, coloque a mesa. Chame seu marido. Chame seus filhos. Cuida deles agora. Pastor, eles estão no celular. Acabou o celular. Eu creio que eu estou nesse lugar por uma permissão de Deus. Eu creio. Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai restaurar sua casa. Quem sabe não comece uma sala de oração lá. Outra vez, eu quero perder o sono. Chore. Chore. Chore, sacerdotes. Chora pelo seu esposo. Chora por ele. Se você pudesse colocar de pé, se você puder. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho. Eu quero que você vá rapidamente, você se junte com a sua família. Rapidamente. Arrependimento familiar. Choro familiar. Choro familiar. Choro familiar. Chore com seus filhos.